que, vejam bem, que são helicópteros que servirão, que serão construídos para as Forças Armadas e também servirão para a Petrobras, para o transporte entre as plataformas de petróleo da Petrobras. E que podem ser, inclusive, utilizados por empresas, porque eles não são de natureza exclusivamente militar. Ou seja, você tem objetivo, tem exigências militares para mas a plataforma é a mesma. E, portanto, que a ideia é abastecer a frota nacional de helicópteros produzindo no Brasil. Aqui no Brasil. É que chega de comprar coisa. E o terceiro é a presença. Ou seja, mobilidade, aliás, monitoramento, mobilidade e presença se articulam desta forma. Os equipamentos ficam nesta linha aqui. Ó. Então, quais são os equipamentos básicos que nós precisamos? São 3 tipos de equipamentos. Os helicópteros, que estão produzidos no Brasil. Ou seja, o Brasil não é comprador de prateleira de instrumento. Vai se construir na Elibras e, com isso, você tem um enorme arrasto tecnológico, porque tudo terá que ser produzido no Brasil, associado com os franceses, e eles transferem a tecnologia. Agora, por exemplo, o núcleo do submarino... Esse acordo com os franceses é mais do que um programa de transferência de tecnologia, pelo que o senhor está falando, porque é pelo volume dos negócios e pela importância geopolítica que ele tem, isso significa que o Brasil está, vamos dizer assim, mudando toda a sua concepção de parceria estratégica militar. Lógico, é uma parceria estratégica com a França. Nós não tínhamos nossas parcerias estratégicas, nós tínhamos era compra. Nós comprávamos helicópteros americanos sem transferência de tecnologia. Os americanos não transferiam tecnologia. Ou seja, nós comprávamos, tínhamos que depois, peças de reposição, tínhamos problemas. O que nós queríamos? Construir no Brasil o helicóptero. E em relação ao submarino, o helicóptero é um projeto mais curto. O projeto é a compra para a Força Aérea, para as 3 forças de 51 helicópteros. Então, nós teremos produzidos pela Elibras aqui no Brasil, com tecnologia francesa transferida para a aeronáutica e para a empresa brasileira. Nós estamos fazendo compras de helicópteros franceses, submarinos franceses, à disputa dos caças, em que também os franceses são fortes. Não há uma dependência da França excessiva? Não há dependência nenhuma, porque vai ser produzido por nós. Você não compreendeu de que os franceses trazem toda a tecnologia para cá e passa a tecnologia a ser nossa. E será o Brasil a base da América do Sul para a venda de helicópteros Super Cougar. Percebeu? Ou seja, os helicópteros Super Cougar, que são helicópteros duais, militares. Isso aí nós estamos de olho no mercado latino-americano. Os franceses têm fronteira com o Brasil. Vamos dizer assim, o único país da Europa que tem fronteira. É o único colonialista do país amazônico retrasado que manteve suas possessões aqui mas eu não chamaria na América do Sul. Eu não chamaria colonialista porque você não tem nenhuma pretensão lá de expansão, porque eu não sei se você conhece bem a Guiana Francesa, eu conheço, lá só tem francês. Ou seja, não tem ninguém pretendendo fazer autonomia, nunca ninguém pretendeu fazer autonomia daquela região. Mas a França é o único país que tem se mostrado disposto a transferir tecnologia, outros países não têm? Não, nós fizemos a conversa inicial, isso foi feito em dupla com o professor Mangabeira Unger. Nós conversamos com os russos, com os franceses, com os indianos, com os chineses e com os americanos. Os americanos nós já tínhamos experiência. Muito bem. Desses aqui, em matéria de submarino, de propulsão nuclear, nós temos que separar uma coisa. Nós, no Brasil, temos toda a tecnologia nuclear. Nós temos a tecnologia de enriquecimento do urânio lá em Iperó, pelo sistema de supercentrífugas. Supercentrífugas essas que são muito melhores que as americanas e muito melhores que as europeias. Porque são subcentrífugas que as americanas e europeias, elas circulam em eixo. E as nossas supercentrífugas, inventadas aqui pelos nossos engenheiros e técnicos da Marinha, e civis também, elas circulam em cima no leito eletromagnético e não tem atrito, então não tem desgaste. Bom, nós temos a capacidade de produzir o combustível e temos a capacidade de produzir o reator. Não há no mundo transferência de tecnologia nuclear. O que nós precisamos dos franceses para o submarino de propulsão nuclear é a parte não nuclear do submarino. Porque um submarino de propulsão nuclear é completamente diferente de um submarino convencional. Então, o que nós vamos fazer? Os franceses, nós vamos construir, vai ser construído no Brasil, no Rio de Janeiro. A base do submarino não podemos usar lá
o arsenal de marinha porque não tem dimensões. A dimensão de um arsenal para a construção de submarino nuclear é muito maior, que é enorme. Então, nós vamos fazer em Itaguaí, vamos fazer a base do submarino em Itaguaí e vamos fazer lá o estaleiro. Esse estaleiro, lá se construirão 4 submarinos convencionais, com a transferência total de tecnologia para o Brasil, para técnicos brasileiros, para que nós possamos aprender as bases para fazermos o 5º, que é o submarino de propulsão nuclear. Mas fazermos a parte não nuclear do submarino, porque a parte nuclear nós temos. Eles não vão transferir nada da parte nuclear, eles vão transferir a parte não nuclear, que é completamente diferente de um submarino convencional. É o casco, porque é um casco completamente distinto, é um casco duro. Os anéis do casco. Todo o conjunto é diferente. E a cibernética toda, a parte cibernética interna, digamos, o miolo do submarino todo é diferente. Isso eles transferem. O Brasil teve um contrato com os alemães e construíram no Brasil o Ticuna. Mas os alemães não transferiram para o Brasil tecnologia nenhuma. Nós fizemos no Brasil um projeto feito por eles. E esse projeto vai ser feito no Brasil. E de outra parte, nós não fizemos o negócio, não fizemos com os alemães, não prosseguimos o negócio com os alemães. Por quê? Porque os alemães não podem ter submarinos nucleares, não têm tecnologia nuclear, tendo em vista os tratados de pós-guerra. Ministro, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Participam dessa nossa conversa Ricardo Amaral, da revista Época, e Daniel Rittner, do Valor Econômico. Nós vamos reabrir a nossa entrevista com uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber o que é que o ministro vai fazer a respeito desse problema de os Estados Unidos estarem querendo montar uma base na nossa fronteira, perto da Amazônia. Na conversa que nós tivemos com o presidente Uribe, inclusive quando ele esteve no Brasil conversando com o presidente Lula, o acordo americano com a Colômbia não é a construção de base. Eles vão operar aviões americanos em bases comandadas pelos colombianos. Então, qual é a diferença? A diferença é fundamental. Uma coisa é você ter uma base em que você determina as linhas de voo e outra coisa é você estar sob ordem colombiana embaixo. Mas está sob ordem colombiana? Eu não tenho... Já tínhamos. Os oficiais americanos não vão ficar sob ordem. Veja, é a situação completamente diferente do Equador. No Equador, a base era americana. Manta. Foi fechada. A Manta, fechada, e eles estão transferindo o pessoal que trabalhava em Manta, transferem para a Colômbia, e não é na fronteira com a Amazônia, é na parte relativa ao Pacífico. Pois é, mas então, veja que em Manta não tem nenhum histórico de problemas para os vizinhos. Por que a Colômbia teria? Não está havendo um certo estardalhaço? Eu também acho que está se... Criou-se um problema a partir das manifestações do presidente Chaves, quando ele fez aquela, digamos, reação. Eu, inclusive, estou indo agora para Quito e, eventualmente, irei também a Bogotá para conversar sobre esse assunto, considerando que o ministro da Defesa do Equador é hoje o presidente do Conselho de Defesa Sul-Americano. Mas, de parte do Brasil, ou seja, da análise que a defesa fez, nós não vemos problema, dificuldade nenhuma, uma vez que isso está vinculado aos acordos da Colômbia no que diz respeito à perseguição do narcotráfico. Uma coisa é certa, nós temos uma política e uma determinação constitucional. A determinação constitucional é a autodeterminação dos povos. A Colômbia decida o que bem entender. Agora, o que nós precisamos é ter uma garantia jurídica, e essa garantia será dada pelo presidente Uribe, pelo tratado, o acordo americano, de que o espaço aéreo que essas naves, esses aviões circularão, é o espaço aéreo da Colômbia, exclusivamente da Colômbia e Pacífico, não entrando absolutamente na Amazônia. Agora, a propósito disso, de defender o espaço aéreo, o Brasil está para renovar a sua frota de caças de alto desempenho. Inclusive, é uma polêmica danada, porque tem um caça sueco, um caça americano, e os caças franceses aparentemente estão nesse pacote que o presidente Lula deve assinar, nesse acordo que deve assinar com o presidente Sarkozy da França. Ou estão fora? Não estão fora, porque não tem a decisão tomada ainda. O qual é o seguinte, são 3 coisas diferentes, o helicóptero e o submarino. Mas o senhor já revelou uma certa simpatia pelos caças franceses. Não tem simpatia nenhuma.